Olá, bem-vindos a mais uma aula sobre Array Fórmula. É o terceiro caso de Array Fórmula. Nós temos 4, 5 e depois eu vou fazer um planilhão com tudo que é combinação de Array Fórmula que eu conseguir encontrar, tá bom? Então, vamos aqui. Aqui é meu Google Drive. Eu faço questão de deixar ele sempre, como é que se diz assim, começar sempre dele para a gente ver como é que a gente consegue achar, né, uma coisa fácil. Aqui eu estava aqui na pasta principal, né, do meu Drive, que era um canal do YouTube Planilha. Se eu vim em meu Drive aqui, eu volto e tem outras coisas aqui, né? É 15 GB, dá coisa pra caramba, desde que você não coloque vídeos pesados, tá? Então nós vamos aqui. Canal 2021 já ficou para trás. Esse aulas do canal 2022 já está ficando para trás. Que eu vou criar um aqui, aulas do canal 2023. Aqui mais uma pasta. Aqui eu tenho dividir por semestre, ficou legal. Que aqui tem o primeiro semestre, tem tudo aqui. E aqui eu tenho o segundo semestre, né? O Array Fórmula vai dar para terminar. Aqui são as pastinhas também, à medida que eu vou numerando, eu sei que o PROC-V VLOOKUP está aqui, né? Mas nós estamos agora em Array Fórmula, e aqui nós vamos aqui no Array Fórmula 35, tá bom? Que é o número 3 de um total de 5, fora o planilhão. Vamos lá, dá um clique duplo, entrei. Estou aqui na minha base de dados. Bem, essa base de dados é composta de quê? De campos, né? Isso aqui a gente vai ter que escutar falar muito nisso. Eu, aos pouquinhos, estou pegando esse macete de todo cliente, todo fornecedor, todo produto. Aqui no caso, todo evento aqui tem um ID único. Por quê? Porque é mais fácil de se relacionar. Existe uma coisa dentro da informática que se chama relacionamentos, tá bom? Então, você tem um cliente que ele pode ter um ID único, mas para esse cliente nós poderemos ter vários lançamentos, tá bom? Não é o caso aqui, mas depois a gente tem que ver muito bem essa questão de como é que se diz, de relacionamentos. Então nós temos aqui o ID único, que é o evento, nós temos aqui o evento musical, nós temos aqui a cidade, nós temos aqui o valor, a data do evento e a quantidade de pessoas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e para baixo indefinidamente, né? Indefinidamente, porque uma tabela, assim como um banco de dados, aqui a tabela do Google Planilhas, como o Excel, ele simula o quê? Simula, isso aqui é um campo, isso aqui é uma linha de um campo, né? Então, um registro, né? Um campo e um registro. Então, aqui eu tenho 21 registros. Se eu quisesse botar o 22º registro aqui, eu colocaria, né? Então, ele tem que ser, dentro da capacidade do Google Planilhas, ele tem que ser infinito. Claro que não dá, né? Mas aqui, o que acontece? Vamos dizer que isso aqui foi aqui cinza, quando eu boto cinza aqui, vou botar um cinza mais escuro, quer dizer o seguinte, que eu quero trazer resultados. Então isso aqui eu dei entrada, né? Então, através desse campo aqui de vínculo, eu vou descobrir que evento único é esse aí através de um array fórmula concatenado com VLOOKUP. Então, aqui ele vai trazer o axé. Por quê? Porque aqui, tá? O ID único é o 1. Então, como é que fica essa fórmula aqui? Então, o array fórmula, o PROC-V, VLOOKUP, né? Em inglês nós já vimos, né? Na realidade ele pega o B3, que é esse ID vínculo, e pesquisa nesse intervalo aqui. E traz o quê? E traz a coluna que eu quero através desse índice aqui. Por que é o índice 2? Porque se eu comecei do A até o F e eu quero trazer o evento, o índice 2 é esse aqui, a coluna B, né? Já que a fórmula começa aqui com
A1 até F é o índice 2. Se eu quisesse trazer o quê? A cidade, eu colocaria o quê? O índice 3 aqui, e ele traria tranquilamente aqui a cidade. Rio de Janeiro, já alterou tudo, tá? Bem, mas vamos deixar aqui no 2 mesmo, que é o evento. Muito bem. Agora, aqui, observar o cifrão e copiar na hora para o lado para mostrar a importância do travamento de células. É isso aí. Então, o que acontece? Vamos dar um clique aqui, copiar e vamos colar para o lado. Por quê? Agora eu vou querer aqui um outro array fórmula com proc-v. Tá? Então, o que ele fez? Observe que aqui era C3. Ele está analisando se C3 até o final for vazio, aqui, ele coloca um vazio. Se não, ele executa essa função aqui. Agora, observe o seguinte, tá? Observe que ele trouxe a share. Por quê? Porque ele não modificou isso aqui. Então, esse cifrão que a gente coloca é para quando você copiar a fórmula, ela não modificar nem a coluna B, no caso ali, nem a coluna A, nem a coluna F. E também não modificar as linhas que é onde começam o quê? A base de dados. Por quê? Aqui, no caso, ela está começando da onde? Da 3, da linha 3, entendeu? Então, agora observe que quando eu arrastei daqui, eu fiz um copiar-colar. Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Eita, peraí. Aqui as notas. Deixa eu limpar a nota aqui, que eu já vi o que era. Pronto. Deixa eu copiar. Se eu arrastar para cá, ele vai dar certo também, ó. Pronto. Deu certo. Agora, se você observar, ele está analisando que campo aqui? C3 até C. Tudo bem, é a data. Ele está analisando. Quando eu copiei, observe que ele mudou para D. Por quê? Porque eu arrastei para o lado. Então, o certo seria o seguinte, tá? O certo seria eu apertar a tecla F4 aqui, ele coloca o cifrão e dá OK, tá? Para quando eu arrastasse para cá, ele mantivesse a mesma análise da coluna C, que é essa daqui. Então, você viu que ele manteve aqui? Aí agora eu só tenho que modificar o quê? Esse númerozinho aqui, tá? Porque eu quero a data, não quero? Aqui já está que é o campo de ordem 5, mas vamos olhar lá e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a data é o campo 5, é o índice 5, né? Então, eu chego aqui e eu boto o número 5 aqui. Prontinho, trouxe. Ah, por que ele trouxe isso? Porque ele perdeu a formatação. A gente chega no pincel aqui e pronto. Então, o evento número 1 é um axé dia 23 do 11. Então, se eu olhar na minha base de dados aqui, é o axé número 1, 23 do 11, tá? E agora ele vai trazer mais o que? Ele vai trazer a cidade. Deixa eu botar amarelinho, que aqui tem fórmula. A cidade. A cidade, ele está dizendo que o campo de ordem é 3, porque às vezes você pode querer uma... Como é que se diz? Existe uma ordem aqui, né? Código, papapá, papapá. Às vezes você pode querer primeiro esse, depois esse, depois esse. Então, tem outra maneira, a maneira final, que a gente vai ver, mas existe essa questão aqui. Então, 1, 2, 3, que ele vai trazer o quê? A cidade. Então, eu arrasto para cá, tá? Aí ele vai continuar igualzinho, tá bom? Ele traz a formatação, beleza? E o que acontece? Continua C3 com dólar, VLOOKUP B3, VLOOKUP PROC-V, BD, e aqui eu coloco o número 3. Pronto, então o array fórmula, o que ele fez? Ele trouxe a cidade. E você vai fazendo isso do jeito que você quiser, tá? Na próxima aula a gente vai ver uma maneira de como colocar em um campo só aqui, ele trazer quantas colunas você quiser. Muito legal, mas é aquilo, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Se eu desse uma fórmula daquela, assim você entendeu o array fórmula, porque esse array fórmula,
ele realmente aumenta em muito a capacidade de processamento da sua planilha. Ele economiza aquelas 1000 cópias de fórmulas, entendeu? Economiza muito. Então, vai aprendendo esse macete do Array Fórmula para você jogar em todos os seus aplicativos. Porque o seu aplicativo um dia pode ficar lento e quando você começar a ver essa barrinha aqui, que nem eu vi num, que eu dei mole, você vai falar, e agora? Aí quando você vai ver, você só tinha que usar o Array Fórmula. Valeu, gente, até a próxima.